Bom dia, todo mundo. Bom dia não, né? Não é bom dia porque a gente não sabe a hora que a pessoa vai ver, né? Então a gente vai no olá. Olá! Olá! Como vocês estão, pessoas lindas? Tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso vídeo um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou fazer ele respondendo algumas perguntas, mas antes eu quero fazer todos vocês bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, tudo bem? Não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever, comentem aí o que vocês estão achando, dúvidas, sonhos que vocês tiverem, pode mandar pra gente trabalhar aí, de repente, uma possível interpretação, ok? E não esqueça de me seguir lá no Instagram, tudo bem? Ana Carlota Bastos, tá? A primeira pergunta diz o seguinte: existe benefícios em se fazer terapia desde a infância? O que vocês acham? Né? Pensa aí. Enquanto vocês pensam, eu vou respondendo, tá? Existe sim, bastante benefício, tá? Fazer terapia desde a infância pode proporcionar uma percepção melhor dos fatores negativos da vivência dessa criança a nível pessoal e a nível familiar. Afinal de contas, é na infância que a criança está num processo de descobertas, de aprendizado, de construção de várias coisas, de vários pilares na vida dela, né? Então, quando você perceber que uma criança precisa ou está apresentando alguns comportamentos preocupantes, você como pai, como mãe, como avô, como avó, tios, professores, normalmente a escola ajuda bastante a perceber isso no processo de aprendizado da criança, sim, direciona para um profissional da área, um terapeuta, alguém que vai ajudar essa criança a consertar essa rota, a identificar alguns ajustes para facilitar essa rota dela ser colocada aí no lugar certinho, tá bom? A ajuda profissional, ela pode trazer sim a diferença das escolhas que essa criança vai fazer, não só nessa fase de aprendizado dela, mas na fase adulta. E vai ajudar os pais também a direcionarem como saber lidar com aquela criança. Afinal de contas, eu costumo dizer que a criança é um livro de páginas branco e quem escreve nele são as pessoas que criam essa criança. Então acredite, uma terapia para criança normalmente ela vem acompanhada de um processo secundário terapêutico, eu diria assim, com pai e mãe, principalmente, tá? Não tem como tratar uma criança sem ter um acompanhamento junto com pai e mãe ali para saber como é a vida dela dentro do lar, tá? Que idade a gente pode começar a fazer uma terapia numa criança? O ideal, né, normalmente o que vai realmente surtir efeito, a partir dos 3 anos você já começa a perceber alguns comportamentos. E alguns possíveis comportamentos que você pode perceber até uns 8, 9 anos de idade, se ela se isola demais, se ela tem problemas de interação social, se ela é muito grudada nos pais e não consegue ter uma vida social com mais ninguém, se ela é muito ciumenta, irritada, se tem dificuldade de aceitar ordens, comando, né? Então, separação de pais, morte de parentes próximos, esses são alguns motivos que podem ajudar. Já entendi, gente. Pela misericórdia. Daqui a pouco eles pulam em cima de mim. Acabou o tempo. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? É muito importante, sim, para ajudar a ajustar a rota da vida dessa criança de novo aí. Então, se vocês percebem que essa criança precisa de um auxílio terapêutico, vençam os tabus, os medos e leve. Isso vai ajudar muito essa criança a resolver todos os conflitos para que na fase adulta ela não sofra tantos atropelos que a vida mesmo vai jogar para ela. Tudo bem? Próxima pergunta. Como manter o controle emocional no isolamento social com tantas informações ruins? Gente, nessa fase de pandemia, é muito normal a gente se sentir angustiado, até porque existem muitas incertezas, muitos medos, medo de algo que eu não consigo perceber, ver, né? Muito pequenininho, é um vírus que a gente não consegue saber nem como ele é, mas a gente sabe que ele está fazendo estrago. Isso está gerando na gente essa hipervigilância, ou seja, que é o que está sendo chamado de fadiga pandêmica, tá bom? Está trazendo pra gente o cansaço, o saco cheio de ficar isolado, de não saber até quando isso vai, e aí isso vai me alimentando ansiedade, né? Isso vai trazendo para mim, muitas vezes, um desequilíbrio, um descontrole muito grande, é muito natural, é meio coletivo isso mesmo, tá bom? O que a gente pode fazer? Mudar esse cenário.
Eu consigo controlar essa situação? Não, mas eu consigo me controlar diante dessa situação. Então, uma coisa que eu sempre sugiro é, primeiro, detox digital. Evite notícias ruins, evite saber demais, não fique lá procurando saber quantos morreram, quantos isso, quanto aquilo. Não façam isso, né? Isso é muito prejudicial, isso só alimenta a ansiedade e deixa a gente mais isolado e mais angustiado, tá? A gente já sabe o básico, sabe que é perigoso, sabe que o vírus é complicado, precisa ter todos os cuidados e eu preciso me cuidar para não permitir que os impactos psicológicos que essa pandemia vai me causar sejam tão graves. Eu posso minimizar isso, fazendo o quê? Controlando as minhas emoções diante disso. Então procure distrair a mente, procure fazer exercício físico, procure buscar coisas que vocês gostam, descubra o que gera prazer para vocês e façam isso acontecer no dia a dia. Se reinventem no meio de todo esse caos. É possível, tá? Pense em todas as outras épocas da vida onde outras gerações passaram por situações assim, como por exemplo a peste negra, a gripe espanhola, que dizimou aí meio mundo. Gratidão é muito importante nesse momento, quando eu me permito pensar que eu tenho tantas vantagens em cima dessas gerações que passaram por coisas parecidas que a gente está passando agora, né? Porque a pandemia até então era algo só da história, dos livros, dos filmes, e hoje a gente infelizmente está vivendo essa realidade. Vamos tentar distrair a mente com coisas positivas e evitem excesso de notícias ruins, tudo bem? Terceira pergunta: por que as pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos? Legal, é uma pergunta bastante interessante, né? Inclusive nós já temos um vídeo sobre isso, como identificar relacionamentos tóxicos observando 10 sinais, que eu sugiro no vídeo, tá? Existem vários outros, mas eu selecionei 10, ok? Então, depois vai lá no vídeo, assiste, tira suas dúvidas. Se a gente quiser, a gente faz mais sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. No geral, é muito importante primeiro a pessoa reconhecer e perceber em que estado ela vive. Tá? Em que situação atual ela vive essa relação? E entenda que relacionamento tóxico, ele pode estar relacionado à vida amorosa, vida familiar, vida social e até mesmo profissional. Tá? Normalmente relacionamentos tóxicos, normalmente a gente associa isso muito à vida amorosa, mas existem amigos sufocantes, familiares que sufocam e chefes que fazem a gente enlouquecer, tá? Então, primeiro perceba esse ambiente. É um ambiente gostoso de você estar? Você sente saudade de estar com essa pessoa? Você se sente à vontade para falar tudo para ela? Se você começa a perceber que não, comece a sentir que já é um relacionamento complicado, tóxico. Então, primeiro passo, identifique o estado atual que você se encontra nessa relação. Uma vez que você aceite isso, aí você começa um processo de mudança. Por que as pessoas ficam muito em relacionamentos tóxicos, independente da relação que seja? Exatamente, presa a crenças limitantes e a negação da realidade. Projeções, né? Ela acaba negando a realidade, ela prefere não aceitar que aquilo é tóxico, ela prefere justificar. Não, é que ele estava nervoso hoje. Não, é que hoje ela não estava muito bem. Mas ela é uma pessoa invejosa, não está te fazendo bem. Não, não é. É que ela é uma pessoa boa, é que ela não está passando por uma fase assim, assado. Então a gente começa a justificar e negar a realidade. E isso é uma coisa que me ajuda a permanecer em relacionamentos tóxicos. Vamos ter um pouco mais de maturidade para lidar com a realidade, ok? Gente, só abrindo um parênteses aqui, tem vídeo sobre crença limitante também. Qualquer dúvida vai lá, assiste, comenta, compartilha, curte e pede mais temas que a gente vai fazer também, tá? Quarta pergunta: o que nos indica para manter disciplina e concentração? É uma pergunta bastante interessante, né? O que me ajuda a manter disciplina e concentração? Principalmente nessa fase de pandemia, que a única coisa que a gente consegue ter é ficar com a mente muitas vezes tão ansiosa que a gente não consegue focar em nada, não é verdade? Uma coisa que eu sempre costumo trabalhar é: tenha o desejo como primeiro passo. Primeiro senta, olha e pergunta: eu quero isso? É isso que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, por exemplo, esse exercício físico? Eu preciso entregar esse trabalho em tal tempo? Queira fazer, deseje fazer, entenda o grau de importância disso. Como as pessoas costumam dizer, tempo é prioridade, né? Então, normalmente eu vou dar prioridade para aquilo que eu considero importante. Primeiro, entenda o grau de importância daquilo que você considera que precisa ser feito. E depois, busque dentro de você o desejo de fazer aquilo. Alguns hábitos que podem te ajudar a melhorar foco e disciplina, depois de despertar em você o desejo de fazer, é lembrar que você pode sair de ambientes que ofereçam distração, ok? Exercícios físicos.
tá? Faça bastante, ajuda a drenar a energia de ansiedade que faz a minha mente vagar e não conseguir ter foco em nada. Às vezes eu fico tão pilhado que eu não consigo ter foco em nada, tudo bem? Faça checklist das coisas que você precisa fazer. Normalmente planeje o seu dia, coloque lá no papel como se fossem tópicos, tá? Tal hora, como se fosse uma agenda. De tal hora eu faço isso. E conforme você for fazendo, você vai ticando. Tenha comprometimento com você e com os seus objetivos. Crie objetivos de vida, crie objetivos no dia, crie objetivos na semana, tá? Levante todos os dias com um novo objetivo a ser traçado e a ser alcançado, tudo bem? Faça meditações, busque equilíbrio emocional, afinal de contas, toda a nossa vida ela tem como base a emoção, né? Se as minhas emoções não estiverem boas e bem equilibradas, o resto fica tudo desregulado, tá? Então, o primeiro passo levantou, faz uma meditação, um relaxamento, uma caminhada, um exercício físico, isso tudo já ajuda a liberar tantos hormônios de prazer e bem-estar, né, que vai ajudar muito também a trabalhar foco e concentração, tudo bem? Quinta pergunta. A tristeza constante é sinal de depressão? Muito interessante. Adorei essa pergunta, tá? A tristeza constante, ela pode ser sim um sinal de depressão, né? Por que eu preciso entender o quanto a tristeza é importante quanto ser humano, tá? A tristeza ela é uma emoção muito importante dentro de uma dosagem, assim como a alegria, porque ela vai fazer eu entender as minhas necessidades. É no momento de tristeza que eu vou introspectar, que eu vou refletir, que eu vou pensar, que eu vou chegar a algumas conclusões. Então, às vezes, eu preciso passar por essa emoção. Isso é saudável. O que eu não posso é permanecer na emoção, ok? A partir do momento que eu permaneço numa emoção muito tempo, ali, numa forma constante, só gastando energia diretamente com ela, aí aquilo começa a virar uma neurose. Aí eu preciso entender por que isso está acontecendo e aí ela entra numa configuração mais patológica, tudo bem? Existe um pouquinho de diferença entre a dor, né, da tristeza profunda e a melancolia, por exemplo, ok? Normalmente a tristeza profunda ela está associada, ok, a uma perda consciente de algo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um luto de um falecimento de algum parente, algum amigo, ou alguma separação, ou a perda de um emprego, quando eu vivo algum tipo de dor que eu tenho consciência dessa dor, ele vai vir com essa tristeza, tá? Essa tristeza não necessariamente precisa ser uma depressão, mas a tristeza ela é um componente da depressão. Tá? Então, quando a pessoa está com uma tristeza constante, isso pode sim ser um sinal de depressão, mas mesmo assim precisa ser analisado um pouquinho mais a fundo para saber mais em que posição essa tristeza está ocupando naquele momento dentro desse contexto, tá? Porque existe a melancolia também. A melancolia, ela já é um tipo de tristeza que ela é mais inconsciente. É aquela tristeza que você sente de um vazio, de uma dor profunda e que você não sabe exatamente do que. Diferente dessa tristeza profunda, vinda, por exemplo, de um luto. Eu tô triste porque eu sei que alguém morreu, alguém que eu estimava demais. A melancolia, normalmente, você não sabe de onde ela vem, mas você sabe que aquela dor existe, que normalmente ela é constante. A melancolia também é um componente muito profundo que retraz esse comportamento mais depressivo. Porque a partir do momento que eu não sei de onde vem aquela tristeza, aquela dor, aquele vazio, né? Aquela coisa que me angustia, né? Aquela falta de vontade de tudo, a consequência disso é eu começar a apresentar os traços da depressão em si, né? E aí, digamos que a depressão, ela tem vários componentes e um deles é essa tristeza. Quando a tristeza começa a ser mais constante, sim, é muito importante ficar atento para identificar que tipo de tristeza de fato ela é, tudo bem? Uma coisa muito importante é lembrar que a tristeza ela é uma emoção natural do ser humano e ela é tão saudável de ser sentida quanto a alegria. O que transforma o remédio em veneno é a dosagem dele. Então, uma vez que eu sinto uma tristeza natural pela perda de alguém, ok. Mas aquilo também não pode ser uma coisa permanente. Em algum momento aquilo precisa passar. Eu tenho que seguir a vida. As emoções saudáveis, elas devem ser sentidas de uma forma dosada. A partir do momento que aquilo começa a ser uma coisa constante e permanente, eu preciso entender por que aquilo não está saindo, né? Por que eu estou dando só demandando, direcionando energia focada naquilo. Aí precisa entender se já está no nível patológico ou se ela ainda está no nível saudável do ser humano, tudo bem?
Eu respondi hoje 5 perguntas, convido a vocês a entrarem lá no Instagram ou comentarem aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar, fazer comentários, compartilhar com as pessoas que vocês percebem que precisam dessas respostas também. Coloquem mais perguntas, tanto lá no Instagram quanto aqui. Pode mandar que a gente dá um jeitinho sempre de responder. Esse canal é meu, é seu, não esqueça disso, tá? Essa interação é muito importante pra gente entender se vocês estão gostando e o que mais vocês desejam que a gente faça pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo e não se esqueça, vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.